Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou João Oliver e hoje eu pesquisei e fiz uma indagação do que... Qual que é a diferença entre um gênio e um sábio? Eu fiquei muito curioso em descobrir essa resposta e no final eu descobri. Vou tentar repassar para vocês o que exatamente seria, mas enquanto o gênio é aquela pessoa que tem um índice intelectual maior do que a média, é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual um pouco mais elevada do que a maioria das pessoas. E por conta disso ela consegue estar fazendo coisas inovadoras ou coisas muito específicas que a maioria talvez não conseguiria estar fazendo. E enquanto o sábio é aquele que ele adquiriu conhecimento por um longo período de tempo, muitas vezes colocou em prática, e graças a isso ele se tornou uma pessoa inteligente. E chegando agora num assunto que é o foco desse vídeo, porque além de eu buscar essa diferenciação do que seria um gênio e do que seria um sábio, uma coisa interessante é, ambos são extremamente inteligentes. Seja porque ele tem uma capacidade intelectual mais desenvolvida, seja por conta da criatividade, seja por conta da inovação, enquanto o outro, que é o sábio, ele já tem aquela inteligência que chamamos de experiência de vida, o conhecimento prático, a vivência, que a gente só adquire conforme o tempo. Só que a gente percebe que ambas essas pessoas são extremamente inteligentes. E é engraçado que boa parte das pessoas, elas se acham inteligentes, mas elas não chegam a quererem se considerar gênios e nem sábios. E antigamente a gente não tinha acesso à informação. Pensa que a gente considera essas pessoas como gênios, como sábios, justamente porque elas fizeram algo que na época deles era algo quase como inacessível, impossível. Mas hoje em dia as pessoas elas têm a mesma capacidade, o mesmo estudo, o mesmo acesso a estar fazendo uma conta que antigamente para a maioria das pessoas era quase algo inimaginável. Só que mesmo assim essa pessoa que consegue estar fazendo isso, ela não se considera um gênio, não se considera um sábio. Parece que a gente teve um apagão de gênios e de sábios no nosso mundo. Quanto é que antigamente uma invenção, alguma coisa inovadora que, digamos, mudasse o rumo do mundo, que progredia ou desenvolvia a população, antes era veiculada geralmente a determinadas pessoas. Como, por exemplo, né, a gente pode citar Leonardo da Vinci, Einstein e diversos outros que possuem milhões, como Isaac Newton e diversos outros. Mas antes você percebia que as invenções geralmente elas eram vinculadas a uma pessoa específica. Então sempre tinha uma pessoa que era por trás de algo. E essa pessoa ela era considerada como sábia ou como gênia. Só que recentemente as coisas, parece que os gênios tiveram um apagão, mas não necessariamente teve um apagão exatamente dessas pessoas, mas é que com o avanço da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, da internet, do acesso à informação e também do meio corporativo, né? As pessoas agora elas meio que se unem e trabalhando juntas elas chegam em um resultado. Não é à toa que as vacinas, né? Elas são feitas agora as vacinas, as tecnologias hoje em dia, elas são feitas por um grupo
específico de pessoas, mas é um grupo. Então, acaba que aquela inovação não possui imagem de uma pessoa específica. Geralmente agora, ou é uma empresa, ou é uma corporação, ou é um grupo de diversos indivíduos que chegaram no resultado. Então dá a entender que os gênios, os verdadeiros especialistas, os sábios, sumiram. Só que na verdade eles, talvez não é que sumiram, eles se uniram. Mas por que que as pessoas não gostam de se considerar como sábias ou como gênias? E eu percebi uma coisa em relação aos gênios e as pessoas sábias do passado. E aí você deve estar pensando, com certeza é a inteligência deles. Porque tanto o gênio quanto o sábio é inteligente. E sim, você está certo, eu concordo com o seu ponto. Só que tem um porém. Outra semelhança entre eles, além da inteligência que eles adquiriram, seja por meio do conhecimento que eles tinham uma facilidade de desenvolverem, ou seja por conta da experiência única de vida que eles tiveram, eles são sozinhos. A maioria são solitários. E até hoje a gente percebe na nossa sociedade que as pessoas mais inteligentes, elas são ignoradas, ou são excluídas, ou muitas vezes são ridicularizadas, são colocadas de lado. E esse efeito, por que tem esse efeito? A realidade que acontece é que quando boa parte de um grupo eles estão vinculados a coisas menos intelectuais, eles acabam repudiando as pessoas que são talvez um pouco inteligentes que elas, porque é quase como se isso demonstrasse talvez um nível de orgulho, de soberba, que talvez essas pessoas não soubessem lidar com essa situação e elas preferem estar afastando dessa pessoa que é considerada gênio, sábia. E é justamente por isso que eu acho que realmente, não só pela questão do corporativismo e por conta das empresas, que os gênios e os sábios praticamente não se destacam mais, mas também pela questão de que ninguém quer se considerar uma pessoa sozinha, ninguém quer terminar a vida na solidão, sendo uma pessoa solitária. Então a pessoa automaticamente ela tem medo de se falar que é inteligente, ela tem medo de se pronunciar que é inteligente, justamente porque ela imagina que se ela falar, ela vai ser julgada, ela vai ser excluída do grupo, vai ser retirada da comunidade. Não é à toa que as pessoas inteligentes, ou elas mesmas se colocam em estado de abdicar da socialização, ou elas simplesmente são forçadas a isso. Porque geralmente o sábio, ele tem uma vivência de vida que a maioria das pessoas não tem, então a maioria das pessoas não consegue compreendê-lo. Enquanto o gênio, ele tem uma racionalização tão rápida, ele consegue pensar tão rápido e diferente, que as pessoas também não conseguem compreender ele, ou não conseguem seguir o ritmo do raciocínio dele. E automaticamente isso, as pessoas, elas acham claramente isso estranho e resolvem se afastar e se aproximar de pessoas que têm o mesmo nível ou a mesma vontade, os mesmos hobbies que eles. Porque você percebe também que entre os gênios e os sábios, eles geralmente têm pontos, particularidades, especialidades específicas. Parece que eles até nasceram com uma vocação para isso. Quanto é que a maioria das pessoas falam que gênios ou sábios têm um dom. Só que para você ser um gênio ou ser um sábio, na verdade, é claro, tem diversos fatores que fazem isso, mas para você se tornar uma pessoa relevante, você apenas precisa estar praticando mais do que a maioria. Porque aí você vai ter mais resultados que a maioria e automaticamente você vai ser referenciado para isso.
Só que as pessoas, elas, com medo da solidão, com medo de se sentirem sozinhas, elas repudiam essa especialidade, esse fato de que tem que se esforçar para se tornar muito bom em algo e ser referenciado por isso. As pessoas, elas sincronizam essa informação de ser inteligente como ser sozinhos, então elas preferem se fazerem de burras. Enquanto isso, as pessoas realmente inteligentes, as pessoas realmente sábias e gênias, por elas não quererem realmente se encaixar no padrão da população, elas acabam tendo uma alavancagem muito mais rápida ou muito acelerada, ou até pior, elas também desistem. Elas desistem porque o que move geralmente um gênio, o que move geralmente um sábio, além das suas próprias vontades, é querer também colaborar para a vida das outras pessoas. Mas se as outras pessoas não se importam com ele, qual seria o sentido para ele? E aí eu fiz esse questionamento do por que pessoas inteligentes preferem ser sozinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou João Oliver. Já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e coloque a sua opinião do que vocês acharam aí nos comentários ou se tem algum assunto que vocês querem que eu esteja abordando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.